Deus criou o universo, a Terra e tudo que neles existe. E daí eu, ultimamente, me encontrei com Giordano Bruno. Giordano Bruno tem um princípio que, para mim, é fantástico. Ele diz assim, eu aprendi que Deus é infinito. Se Deus é infinito, obrigatoriamente o universo é a sua obra, o universo tem que ser infinito. Então, a partir daí, eu também coloquei esse mesmo princípio para avaliar o ser humano e a mente humana. Então, eu digo que lá na minha infância, eu tive o privilégio de conviver com a natureza mais pura, a natureza mais viva, desde as plantas, as flores, das abelhas, das formigas, dos passarinhos, e de tudo que era a amostra grátis da natureza. Então, eu sempre observei muito como eles se comportavam. Que eu digo, a interioridade humana, para mim, não é espírito mal explicado, não é alma mais mal definida, é simplesmente a mente humana que nós podemos conhecer, aprofundar, usá-la em várias formas. É a insegurança diante do futuro e que se manifesta no depressivo com 3 sintomas básicos. Tudo parece muito difícil, tudo parece sem graça, ou tudo parece sem sentido. E aqui tem um sentido, tem um significado de direção, como se a pessoa não tivesse rumo, não soubesse o que fazer. Então, eu digo que nesse ponto, a depressão, eu vejo hoje que, eu tenho até um livro publicado chamado Compreendendo a Homossexualidade, que eu explico as causas da homossexualidade, que tem a ver com toda a problemática do planeta. Por quê? Eu digo, hoje nós temos muitos depressivos, mas está vindo uma leva, em breve vai estar entrando no mercado, uma leva nova, muito pior que a depressão, que é a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela também nasce, geralmente, da própria depressão, mas ela se transforma em algo muito diferente. Ao mesmo tempo, nem tão complexo quanto às vezes fazem, mas tem que realmente se orientar. Dependendo sempre dos outros. Então, nenhum ser humano se sente bem dependendo dos outros, por mais esmola que peça. Essa é uma causa porque a pessoa não qualifica-se diante das necessidades da vida. Outro aspecto é a superproteção, e que hoje eu considero que a criança mimada, o jovem mimado, as pessoas mimadas, elas são mais problemáticas do que as pessoas abandonadas. Por quê? Porque elas não aprendem a lutar, a vencer, a dedicar-se, enfim, a desenvolver a sua disciplina, a sua organização, o seu trabalho, a sua dedicação e a sua competência para garantir os bens necessários à sobrevivência. Então, quem não qualifica? E quais são os sintomas básicos do depressivo? Eles sempre não se considera culpado, mas o depressivo é muito inteligente. É uma característica própria do depressivo. Então, eu digo, atualmente a gente tem muitas pessoas que jogam a culpa nos outros, eles nunca são culpados, eles os outros fazem o pior, eles sempre fazem o melhor, eles sabem tudo, e assim por diante. Eu digo, esse é o esquizofrênico manso. Enquanto ainda ele teria possibilidade, segundo os psiquiatras, de não, quem sabe, conseguir uma cura. Mas, quando a pessoa passa a ficar com raiva, porque parece que ninguém me ajuda, parece que ninguém me entende, parece que ninguém... os culpados não são punidos, etc., etc., eles passam, então, a agredir. E tem 2 tipos de esquizofrênicos agressivos. Um que destrói as coisas, porque ele considera não ter sido capaz de conquistar os bens materiais. Outro é aquele que agride as pessoas, que dá vontade de ver o inimigo, o outro sempre como inimigo mortal. Então ele mata o vizinho. Ou faz alguma coisa de violência muito grave contra as outras pessoas.
temos instrumentos para ajudar as pessoas a resolverem suas problemáticas, independentemente do tipo de problema que a pessoa tenha. Porque a base do nosso estudo está na questão da mente humana, que a mente humana tem duas funções distintas. O consciente, a função racional, e o subconsciente, a função mecânica. A mente racional não faz nada, apenas pode ajudar a qualificar as programações do subconsciente. Mas quem executa tudo é o subconsciente. Então, o que acontece? Nós temos um chamado método terapêutico do sistema Grisa, que programa o subconsciente de forma benéfica, construtiva e tudo mais, ou as outras técnicas que são para organizar a mente humana. Aí é especialmente através do princípio da compreensão, compreender como funciona a vida. Por isso que eu falei, inclusive, aí de todo o aspecto do planeta, das plantas, dos seres humanos. Então, tem que ver como tudo isso funciona e que lições nós podemos tirar de cada aspecto da vida, independentemente da espécie dos seres vivos que a gente esteja analisando. Primeiro, que ela tem que perceber que, apesar de todos os momentos chatos e difíceis que passou até agora, ela continua viva. E perceber que as vitórias alcançadas sobre essas questões negativistas são muito maiores do que os perigos apresentados. Então, eu digo sempre que nós fomos mal educados através dos séculos e milênios de sempre focar muito a dificuldade, o sofrimento, a dor, etc. Mas temos que perceber que atrás de cada dificuldade que tivemos em nossa vida, nós estamos vivos, nós vencemos. Então, tem que focalizar muito as vitórias alcançadas, os resultados positivos obtidos, como eu sempre digo, até resumindo, que eu rasguei 2 diplomas. O diploma de pobre e o diploma de sofredor. E aposentei a lente da feiura e da cara feia. Agora, no espelho da minha imaginação, eu enxergo gente bonitas e simpáticas como você e companhia. Muitas pessoas vêm a mim, ou me telefonam, conversam comigo, vêm um recado para outras pessoas, que dizem que os meus livros têm salvo a vida deles. E muitos desses que salvaram a vida eram pessoas depressivas. Então, porque eu sempre procuro dar uma mensagem construtiva, benéfica, e mostrar que a pessoa pode fazer, e pode vencer, pode superar. Mas, além de perceber quantas vezes eu digo, porque uma das causas da depressão é nascimento difícil. Sim. Mas eu digo, mas se você teve um parto difícil, você nasceu de um parto difícil, você sofreu muito, sufocado e tudo mais, mas você venceu. Você e a mãe são 2 campeões da Olimpíada da Vida. Ela não morreu e você também não, e parecia que os 2 iam morrer na hora do nascimento. Então, tem que perceber sempre o resultado maior e de maior duração também. Eu digo assim, que na prática, veja, o sofrimento que faz o depressivo, eu digo, tem 3 tipos de personalidades que nascem juntas. Eu chamo até trigêmeos da placenta do sofrimento. Trigêmeos univitelinos que nasceram da placenta do sofrimento. O depressivo, o paranormal e o superdotado. Eu digo que cada um deles tem um baú de talentos. O baú maior, o baú de talentos do depressivo, é a capacidade de se colocar no lugar dos outros. E a gema preciosa desse baú chama-se amor. Todos os grandes paranormais que eu estudei, inclusive no início de papo, junto com 2 psiquiatras, vamos constatar que todo paranormal era muito sofrido. Aí vamos descobrir que o muito sofrido era o depressivo. Então, da depressão também vem a paranormalidade. Então, e a gema preciosa do baú, do paranormal, é a gema da fé. Que com a fé e a sua sugestionalidade, ele produz muitos resultados positivos.
E o terceiro é o superdotado. Porque quanto mais a pessoa sofre, mais a pessoa tem que pesquisar para encontrar seu caminho. Então, eu digo, o superdotado, a gema principal, a preciosa, mais importante que está no baú dele, porque o superdotado, ele tem agilidade mental. Essa é a característica principal do superdotado, agilidade mental. Então, eu digo que o talento principal dele, ou a gema preciosa mais importante, chama-se felicidade.